literalmente apanhou muito na vida, mas apanhou de um jeito que as pessoas no dia a dia, nem sempre e nem todas elas, sabem se reerguer. Aprender a apanhar das lições da vida é uma questão para poucos, infelizmente. E aqueles que tiveram a sorte de ter berço de ouro ou berço esplêndido, talvez não saibam o que nós vamos conversar hoje. E se não souberem, está convidado no Câmara Livre para conhecer Antônio Marcos Pantaleão, nascido em Cafelândia e que logo cedo veio para Bauru, no bairro Sante de Virges, num período ainda sem muito tempo, em que andar na lama era uma realidade como de outros tantos bairros da cidade. Marcos, de quem é o Pantaleão do seu nome aqui? É uma pergunta do programa para identificar o que a gente chama de árvore genealógica nossa. Pantaleão é da minha mãe, né, do meu avô, e a origem do sobrenome é grega, né, e tem uma ramificação na Itália e desceu chegando até o Brasil. A gente pergunta todo início de programa no Câmara Livre, qual é o sobrenome que não está no seu nome? No seu caso, tem uma situação, enfim, produto da história, que vai além de não ter o nome. Você não conhece seu pai. Não conheço meu pai e gostaria, não sei, não tenho notícia, não sei se é vivo, se é morto, né? Isso fez uma grande diferença na minha infância. Hoje já superado, né? Mas são poucos que não querem, não almejam conhecer a sua origem, né? O seu pai, no caso. Eu, infelizmente, não tive esse privilégio. E tive uma mãe guerreira, né? Que criou a mim e meus irmãos com muita disciplina, muita dificuldade. E que, graças a Deus, até hoje, continua lutando. Hoje ela tem 65 anos, ainda trabalha de diarista, porque os filhos ainda não conseguiram dar uma boa vida para ela, mas a gente está tentando. E é isso, eu não tenho a origem da minha paternidade, vamos dizer assim. Qual a memória da sua infância que lhe vem à cabeça? Primeira questão, quando fala eu menino. Dificuldade, muita dificuldade. Quando nós fomos morar no Parque Sante de Virgem, não tinha água, não tinha infraestrutura nenhuma. Mas lá é na redondeza. Finalzinho da década de 70, começo da década de 80, quando nós fomos para lá, se lavava roupa na mina. Sou o filho mais velho, eu que tinha que ajudar minha mãe. Então minha mãe trabalhava a semana toda, final de semana descia para a mina, passeada de roupa, lavava a roupa na mina, ficava das 7 da manhã até 11, meio-dia, depois subia aquele monte de roupa. Eu ia levando a roupa para casa, estendendo na cerca e voltando para buscá-la. E muitas vezes levava almoço para ela lá, porque eu fazia o almoço em casa e levava para ela lá. Marcos, olhando você comentar isso, cara, me desculpe o recorte, a gente, aliás, vai fazer recorte o tempo inteiro aqui. Pô, me dá uma bronca dessa molecadinha topetuda, rapaz. Não sabe o que é lavar roupa na tábua. Não sabe. Beira do rio. Literalmente na tábua. E fala, não, isso não existia. Eles não sabem o que é não, isso. Eles não têm ideia. Não têm ideia e talvez por isso a nossa juventude esteja do jeito que estão, né? Hoje perdeu-se o respeito, não são todos, é claro, mas porque um pouco é culpa da gente mesmo, porque devido à dificuldade que nós tivemos na infância, não, meu filho não vai passar por isso. Fica mais mole depois. Aí a vida ensina, né? Minha mãe sempre diz isso, a vida te ensina. Quando você ia lavar roupa ou ajudar a mãe nessa rotina aí na beira da mina, olhando para o tempo, agora no sentido inverso, o seu menino só se, os meninos, eu estou dizendo da relação de vida, sobrinho, primo, filho, só se for no celular pegar um filminho desse, né? É só, porque hoje eu não consigo visualizar meu filho, por exemplo, com uma caixa de engraxate nas costas, ou entregando jornal, ou carpino café, ou
Por causa dessa realidade dura, e engraçado, você é bastante jovem, aliás, estamos falando do nosso tempo aqui. 10 anos faz uma brutal diferença nesse caso. Só que com 9 anos você foi entregar jornal. 9 anos é uma criança, Marcos. Hoje tem essa diferença. Criança, adolescente, juvenil. Na nossa época não tinha. Tanto é que eu fui trabalhar porque eu me lembro que eu passei com a minha mãe na frente de uma lanchonete que tinha aqui nas Arias Leite, Molina, era nas Arias Leite ainda. E eu vi uma coxinha. E eu queria. E eu pedi para minha mãe. E ela falou, então filho, não dá. Quando você começar a trabalhar, você compra com o seu dinheiro. E aquilo ficou. Falei, então eu vou arrumar um emprego e vou trabalhar. Vou ter que me virar para poder comer a Eu coxinha. vou ter que me virar para poder comer a coxinha. E consegui, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Não fui para o outro lado, né? Da maneira mais fácil. Mas certamente você teve muitos colegas, ou aqueles que brincavam no meio-fio com você, na rua, na lama, que debandaram para outro canto. Sim, tive muitos que hoje, tem alguns que eu ainda encontro. Muitos morreram, se envolveram com o lado errado da vida, morreram. Tem muitos presos ainda. E tem alguns que se envolveram com álcool, com drogas e viraram mendigos. Né? E tem muita gente que se deu bem também, muitos vencedores. Porque eu me considero vencedor hoje. Só por estar vivo, pela infância que eu tive, pela dificuldade que eu tive, pela chance que eu tive de estar no mundo do crime, eu me considero um vencedor. Marcos, de engraxate, cortador de cana, servente de pedreiro, aos 30 anos, por causa dessas situações todas, você completou o ensino médio, velho. Eu tenho que dar graças a Deus por ter aparecido uma pessoa na minha vida que me despertou, que eu poderia ser alguém. Eu digo hoje, não tenho vergonha de dizer, a família Terrabuio, né, que uma pessoa que eu conheci, que, você tem 30 anos, o que você espera para você? O que você quer? Foi aí que eu falei, não, eu posso ser alguém. E essa pessoa me ajudou muito, começou a estudar comigo, me incentivando, olha, tem um programa, CESUB, né, vamos ver. E foi por esse caminho, e eu completei o ensino fundamental, que eu até então não tinha, e fiz o ensino médio. Eu falei sobre isso, e às vezes a gente esquece da estatística, porque as estatísticas são chatas, mas eu vou lembrar de uma recentíssima. Nós estamos gravando aqui no mês de maio das mães de 2015, só para referência temporal do programa. O último dado do IBGE brasileiro, portanto, aponta 24 milhões e um pouco mais de jovens entre 20 e 24 anos que ainda dependem dos pais. Boa parte deles de classe média, é verdade, sorte deles, que estudam e o pai banca tudo lá, uma boa parte com carro, enfim, não é uma crítica a eles. O que me pergunto é, lógico que não dava para dar a caixa de engraxate aos 9 anos, aos 10 anos para entregar jornal, é a sua realidade que infelizmente não deveria ter acontecido. Mas o extremo também não é ruim para essa molecada? Acredito que sim. De não fazer nada, eu quero dizer. Acredito que sim, porque, como minha mãe disse, a vida ensina. Né? Quando você tem uma certa dificuldade, você é instruído a lidar com ela, tem um muro na tua frente. Ou você pula, ou você dá volta, ou você para e volta. Não, você tem condição de pular esse muro, você tem condição de transpor essa barreira. Mas quando pergunta isso para um menino que estava cortando cana com 12 anos, depois com 15 anos, vendo, nem tinha celular, não faz tanto tempo assim, mas o Facebook tem 10 anos, né? Você certamente já se viu em momentos de revolta, olhando lá para o
pro moleque Marcos? Muito, Pô, o que muito. eu tô fazendo aqui? Eu via, por exemplo, molecada da minha idade com um tênis novo, por exemplo. Eu não tinha. E não tinha condição de ter. Mas, como eu disse, não, não cesso de dizer, graças a Deus eu tive alguém que ensinou que se eu quisesse eu tinha que correr atrás, de forma honesta. E eu sempre fui muito revoltado em relação a isso. Não só a isso, mas por não ter o sobrenome do pai, por não saber quem é o pai, por ter uma infância super difícil, por ter que trabalhar muito cedo. E talvez por isso, no meio, até os 30 anos, eu meio que, não vou estudar porque não vou ser ninguém, porque não pensava nisso, né? Só que depois eu vi que eu poderia, que eu era novo ainda, e que eu poderia correr atrás e que eu poderia ser alguém sim. Você tem uns 30 anos como referência e logo em seguida você, aí, isso despertou para você do ponto de vista de oportunidade também, mas você agarrou. Né? E você, hoje nós estamos conversando com o atleta, mas o advogado aqui também. Por que você escolheu o direito nessa roda toda aí? Justamente pelas injustiças que eu vi na minha infância e adolescência. Discriminação, fui muito discriminado na escola, pela Porque era sociedade. pobre, porque era negro, porque era da Exatamente periferia, por todas isso. essas questões. Todas Porque as não tinha questões. pai, por causa do nome. É exatamente isso. E desde lá de trás, desde a minha infância, um dia eu vou ser doutor. Eu queria ser delegado. Não, um dia eu vou ser doutor, um dia eu vou ser delegado, eu vou prender todo mundo, Era assim, o meu pensamento era esse. Tanto é que muita gente, pô, mas por que você não fez educação física? Você hoje é professor de boxe, você foi lutador, por que você não fez educação física? Não, porque eu queria fazer direito. E eu fiz direito e é o que eu gosto, é o que eu quero. Embora eu não goste de ler, tá? É um péssimo hábito que o brasileiro, entre aspas, tem, né? E eu não sou diferente. Mesmo porque eu não tive preparo para isso, né? Entendi. Não tinha uma estrutura familiar, o pai, mãe, olha filho, lê esse gibi, né? Para adquirir, para brotar na criança o hábito de ler. Eu não tive isso. Por isso eu não gosto de ler. Mas chegou um caso, opa, peraí, eu preciso estudar isso aqui. Vai na necessidade. Eu vou a fundo e resolvo o problema. Muito bom. Como o boxe entrou na sua história aí? Circunstância. O boxe entrou na minha vida através de um amigo, né, Anselmo Silva, e me apresentou para a modalidade. Vai lá fazer um treino com a gente, porque eu sempre fui grande, né? E lutadores de boxe grandes hoje, peso pesado, não é mais difícil, vamos dizer assim. Eu fui fazer um teste, fui conhecer, né? E gostei, porque eu fazia um treino e chegava em casa leve, né? Então, aquela dificuldade, aquele estresse que eu tinha no meu dia, O bem-estar te pegou ali. eu deixava na Descarregar. academia, descarregava tudo, chegava em casa leve. E isso me chamou a atenção. E eu comecei a praticar até os Jogos Abertos de 92, que eu perdi a luta. A partir dali eu falei, não, peraí, eu preciso mostrar para mim que eu posso. E foi quando eu me voltei totalmente para o lado do boxe, né, do pugilismo, e fui me preparar até conseguir algumas vitórias e alguns títulos. Você comentava para a gente aqui, a gente tem que recortar algumas questões, mas que num determinado momento, lógico, agora no tempo, você olhando, falava, nossa, como a gente fazia errado, os caras estão anos-luz na nossa frente. O que você observou que fez a diferença e falar, ó, o que eu preciso mudar para a molecada aqui dar um salto? Primeiro, a estrutura, né? Nós, aqui em Bauru, sempre tivemos dificuldade, né? Nunca tínhamos um local, nunca tínhamos um local preparado para modalidade, para a prática da modalidade. E na parte técnica também. Então nós estávamos fazendo muitos movimentos corretos,
né, como um jab, um cruzado, um direto, da forma correta. Mas a gente não sabia como tirar do atleta, numa luta, que ele pudesse explorar isso e se sair vencedor. Depois desse campeonato brasileiro, lá foi uma excelente escola, foi em Aracaju, uma excelente escola porque o contato com outros técnicos de outros estados, né, aquela famosa troca de figurinhas, e anotações, filmagens, fotografias, e o que está acontecendo na Bahia, o que está acontecendo em Santa Catarina, e isso a gente foi tirando, foi peneirando, e o que foi é, adquirido, a experiência que foi adquirida com esse treino todo, a gente passou para a equipe. Entendi. O boxe tem 6 golpes. 6 golpes. Mas parece que por ser só meia dúzia, é fácil. Só parece. Realmente, só parece. Né? Porque, mas é só 6 golpes? É só 6 golpes. Porém, a maneira que se coloca esses golpes, que se mescla esses golpes dentro de um combate é que faz a diferença. E o acondicionamento físico. Muita gente não dá muita importância, não se nota muito. Mas o pugilista, o boxer, ele trabalha muito com as pernas. Muito, muito, muito mesmo. Então, se você se você analisar uma luta de boxe de forma técnica e prestar atenção no jogo de pernas do lutador, você vê que faz toda a diferença. Haja visto a luta do Manny Pacquiao com o Mayweather, a luta do século. Mais de 290 milhões envolvidos, o atleta mais bem pago de todas as modalidades esportivas. Se você olhar a luta de forma crítica, você vai ver que o Manny Pacquiao partiu para cima o tempo todo, batendo no Mayweather, batendo. Porém, Mayweather girava, saía e tocava. O golpe do Mayweather entrava limpo. Você via a cabeça do Pacquiao indo para trás. E o Pacquiao batia muito na guarda. Então foi Gastou energia. Gastou energia dos 12 rounds e foi uma luta bastante contestada. Mas o Pacquiao venceu. Ele não venceu a luta. Porque, embora ele estivesse avançando, atacando, ele não estava atingindo o objetivo. Você está querendo dizer uma coisa contestável no boxe. Nem sempre essa história de quem tomou a iniciativa, tem muito árbitro que vai muito nisso. Tomou a iniciativa o tempo todo. É lógico, o cara só fica se defendendo, que não é o caso aí. Não. O cara saber se defender para não levar, deixar tudo na guarda e demonstrar para o juiz, olha, eu estou sabendo me defender, gastando menos energia e estou entrando nele ainda quando me interessa. Exatamente. Muita gente, quem não conhece, e muitos árbitros até, Sim. porque analisa a atitude, né? Mas nem sempre quem está avançando, quem está atacando é quem está vencendo a luta. Vou pegar um exemplo aqui, conversava com você de vários, infelizmente tenho que fazer os recortes todos para caber no que eu quero conversar com você, mas eu lembro do Mike Tyson, para exemplificar nele, que o cara chegava lá e tum, estou usando uma simbologia aqui, só que quando o tum não funcionou, o cara não caiu. Exatamente. Temos 2 tipos de atleta. Atleta, lutador, técnico, atleta, brigador. É aquele cara que parte para cima e é explosivo. Mike Tyson era um atleta brigador. A luta dele tinha que ser definida até o 4º round. Passou do 4º round, acabou o lutador. Ele não foi preparado para isso. Então, ele era preparado para definir a luta até o 4º round. É um demolidor. Demolidor. Porque a explosão muscular dele era muito grande. E ele, para a categoria de peso pesado, ele é considerado pequeno. 1,82 m. Pequeno. Né? Porque a maioria dos pesos pesados hoje é 2,4 Mas percebendo no biotipo que ele tinha uma força. Não? Exatamente. Ele era muito rápido, muito ágil. E então a luta dele tinha que ser definida nos 4 rounds. Quando ele pegou um cara que estudou ele há muito tempo estudando ele, percebeu isso, o
que foi James Buster Douglas, o primeiro que tomou o cinturão dele, ele levou a luta até o 10º round. O Mike Tyson entrava, o que ele fazia? Ele abafava e clinchava. Ele não deixava o Mike Tyson lutar. Travava a luta. E com isso ele foi levando, foi levando. O Mike Tyson cansou. No 10º round, salvo engano, ele caiu. Então, atleta, lutador, técnico, atleta, brigador. Essa é a diferença. Quem era o Cassius Clay? Muhammad Ali. Esse é o Pelé do boxe, né? Todos até hoje usam ele como referência. O que ele fez diferente, para quem não conhece, do tempo dele? Ele, em certas situações, ele era até um pouco arrogante, mas ele sabia do que ele estava falando. Eu vi uma matéria falando da vida dele, onde o George Foreman, que ganhou dele quando ele tinha 20 anos de idade, falou dele como sendo o Pelé do boxe. Por quê? Quando ele fez a disputa do título em 82, 84, se não me engano, ele bateu muito no Cassius Clay, Muhammad Ali, né? Bateu muito nele. E quando chegou no 5º round, o Ali, no clinch, falou para ele: é só isso que você tem? Ali ele viu que ele estava em apuros, porque ele já tinha batido muito e não tinha mais nada para apresentar. E foi a partir dali que o Ali levou a luta e venceu. E o Foreman sempre foi ele é um lutador muito forte, porque o biotipo de lutadores da época é bem diferente. Além de ser técnico. Aí juntavam as duas coisas difíceis de ser. E o Ali, você vê em fotos, por exemplo, que ele era alto, mas ele não era muito forte. Mas ele era muito ágil, muito rápido. Agora, em outra categoria, mas para pegar o extremo, eu vou falar da referência da geração que eu acabei admirando, né? O Sugar Ray Leonard. Puta, eu confesso que não sou um grande admirador do boxe, mas eu passei a ser quando eu vi o cara fazendo aqueles balés dele. Aí entra no que eu falei, jogo de perna, trabalha muito a perna. E quando se luta com canhoto, um bom canhoto... Mas não era só firula, ele tinha noção de tempo, distância, entrada e saída. O boxe trabalha muito isso. Nós temos um tipo de treino que trabalha só a noção de distância. Você está com o seu oponente ali e você só vai tocar em determinados locais do seu corpo. E o outro tem, por incumbência, de se defender e contra-atacar no mesmo local. Isso trabalha o tempo de golpe e a noção de distância. E ele era diferenciado, porque ele fazia isso muito bem. Com a outra diferença que a gente estava comentando aqui de posicionamento, né, de ataque e de defesa, canhoto. O canhoto, lutar com canhoto, ambos estão expostos, ambos estão abertos, né? E ambos pisam para o mesmo lado, né? Porque um quer fugir da mão forte do outro, que geralmente é a mão que está atrás. Isso acontece em alguns entraves. Elas estão na mesma posição, para as pessoas entenderem aqui. Exatamente. Elas ficam na mesma posição e tem que estar sempre fugindo. Você, no caso, fugindo da minha esquerda e eu fugindo da sua direita. Sim. Né? E acontece muito nocaute, porque ambos estão abertos. Então, um cruzado que entra, seu de direita ou meu de esquerda, geralmente define a luta. Para as pessoas entenderem só a questão da posição do movimento, né? Você quer. Isso, eu canhoto, você canhoto. Né? Agora, a sua mão direita na frente, eu destro, eu canhoto, você destro. Então, ambos ficam abertos. Então, o cruzado que entra, geralmente ponta de queixo. Ponta de queixo é um natural ponto de vulnerabilidade? É. Ponta de queixo é em qualquer modalidade. Qual a razão? Porque dá uma balançada no cérebro? Ela balança o cérebro, no qual tem o labirinto, né? Que apaga, vamos dizer assim, é um labirinto que ele chacoalha, e o nosso labirinto, que é responsável pelo equilíbrio do corpo, ele balançou, você perde totalmente a noção.
Marcos, quando a gente está no dia a dia, tem uma briga, tem uma pancada, a gente aprende desde moleque a ficar no negócio de proteger a têmpora aqui, né? Que é considerado, por o leigo do dia a dia, vulnerável. No caso do boxe, tem algum sentido isso? Ou não? Cabeça, né? Você, Mas se você dá um no meio da testa é uma coisa, se você dá aqui, em se tratando de cabeça, sempre proteger, sempre, né? Tanto é que a guarda do boxer é uma mão aqui e outra aqui na frente, e o ombro protege o queixo. Vem um cruzado, ele levanta e bloqueia para não pegar na têmpora, né? E mesma coisa do lado esquerdo. Ele, além de proteger o ombro protege a ponta do queixo, a mão elevada protege a têmpora. Então, falou em cabeça, a gente tem que realmente tomar um certo cuidado. a gente entrevistou aqui a Mari Casemiro, está na elite do vôlei nacional e no Consilig Bauru, e ela falou sobre a importância fundamental, que os atletas do dia a dia, aqueles que fazem, né, fora os sedentários, não têm a menor noção disso, de o que eles chamam do que a gente vê de pré-temporada. Ela falou, essa base é fundamental para o desenvolvimento do que você vai conseguir executar depois ao longo do tempo. Se você tem uma competição há tanto tempo, qual é o time de vocês em relação a isso? Nós dividimos isso em meses, né? Um exemplo, nós vamos ter uma competição daqui a 6 meses. Então, 2 meses a gente trabalha musculação, vamos dizer assim, né, para fortalecer. No segundo mês já entra um pouco mais a parte aeróbia e no terceiro mês a parte explosiva, né? Nesses 6 meses tem outras competições que servem de treinamento para você ver aonde você está errando. Então a pré-temporada é fundamental para que você consiga obter um bom resultado na competição principal. Depois lá na ponta, precisa descansar o corpo, desligar da tomada também? Precisa sim, todo o corpo tem que dar uma... Muita gente às vezes, mas estava indo tão bem e agora caiu. Por quê? Aqui é uma preparação. Explodir aqui. O corpo ele começa a declinar, entendeu? É onde não adianta você querer aumentar a resistência que você não vai conseguir. Isso é da natureza humana, né? Então você tem o pico. Ali você tem que explodir. Depois daquilo, você começa a descer. E não adianta, vai descer mesmo. Muita gente fala, pô, mas exemplo, o time estava tão bem, estava ganhando tudo, de repente deu um apagão. Chegou na fase onde ele começa a declinar em relação ao condicionamento físico. E naquela temporada não recupera mais. Não, aí, não se recupera. der, deu, se não der, não. Exatamente isso. Aí tem que se colher os louros do que foi até ali. Até ali. Né? Mas ganhou isso, ganhou isso, ganhou isso, ganhou isso. A partir dali, gente, não dá. Não tem E em como. esporte de alta performance é uma loucura o ponto de referência que eles exigem do corpo o tempo todo. É uma loucura, sim. Só que hoje tem muito recurso, né? Recurso em termos de fisioterapia, de alimentação. Então, o atleta, embora ele seja muito exigido, ele tem como se recuperar, né, mais rápido, vamos dizer assim. Mas é dentro desse pico. Porque se ele chegou no pico e já começou a descer, ele pode fazer o que for. Ele não vai voltar, ele pode entrar em overtrain. O que você diz para o moleque revoltado que chega para você querer treinar? Foi bom você ter tocado nesse assunto, porque nós, além de técnicos, né, nós somos meio pai, meio psicólogo, meio exemplo, né? A primeira coisa que a gente procura trabalhar com o garoto é que a agressividade dele e a revolta dele não vai levar a nada. E muitas vezes eu cito a minha pessoa como exemplo, porque eu fui revoltado, e não ganhei nada com isso, eu só perdi. E ali você começa a conversar e
tirar do garoto o porquê daquela agressividade dele. Aonde que está, se é na família, se é com o pai, por exemplo, ou se é com a mãe, que muitas vezes a revolta do garoto vem da desestruturação familiar. Às vezes é um pai que é alcoólatra, às vezes que é uma mãe que é um tanto quanto omissa, né? Às vezes é um irmão mais velho, né? Então, primeira coisa, vamos começar de novo. E o que você diz para um menino que chega com você querendo ficar bombado e forte, ou para derrubar o outro que está enchendo o saco na escola? Da mesma forma que nós trabalhamos na cabeça desse revoltado, eu procuro mostrar para ele o antes e o depois. Porque eu vou tomar, falaram que se eu tomar isso eu vou... o seu organismo, ele é um computador, né? Vamos falar assim. Se ele der curto numa pecinha, você pode perder todo o trabalho e você pode desligar e perder o computador. O seu corpo é assim. Muitos jovens perderam a vida querendo atingir um biotipo de homem que não vai ser. No meu caso, que sou afrodescendente, né, tenho uma certa estatura, eu tenho facilidade em ganhar músculo, em crescer, ficar grande. Mas isso vem do meu biotipo e da minha ramificação hereditária. Agora, tem muitos garotos que não têm esse biotipo e querem atingir. E vão tomar essas... Não vai conseguir. O que ele pode conseguir é ter um problema de fígado pro resto da vida, um câncer e tudo mais. Então a gente tira isso da cabeça dele. O boxe ensina, no sentido esportivo da palavra, a levar pancada? Assimilar golpes é um treinamento? É um treinamento. É um treinamento. Por quê? A partir do momento... Acontece muito com quem está iniciando. Não, porque eu quero ser lutador de boxe. Eu quero competir. Tá, você quer competir, beleza. Primeiro, vamos começar o treino. Você vai treinar um certo tempo, depois você vai começar a fazer sparrings. Sparrings é a luta propriamente dita, Sim. mas entre conhecidos e tal, para ver como que ele vai se sair. E você tomou um golpe no nariz. É chato. É muito chato. Aquilo o olho enche de lágrima e a partir dali você sabe, nós sabemos se o cara vai ser lutador ou se ele não leva jeito pra coisa. Por quê? Ele tomou o golpe, ele assimilou, opa, peraí, deixa eu dar 2 passos atrás, deixa eu começar de novo. Outra é aquele que toma o golpe, estala e quer bater. Não serve para ser lutador, não serve para ser atleta. Então o boxe ensina sim a você assimilar o golpe, raciocinar o porquê para poder contragolpear. O que você pensa sobre o MMA? Tem muita gente que acha, tal qual achava no boxe, que é apenas uma explosão de ignorância, no sentido físico da palavra. Eu sei que tem esporte, tem um monte de questão ali no meio. Eu acho mais bonito o jiu-jitsu, por exemplo. É meio complicado você falar de outra modalidade, né? Sim. Mas MMA, Mixed Martial Arts, é uma mistura de artes, né? Eu, particularmente, não gosto. Porque eu acho que as regras do MMA, ela expõe muito o atleta. Né? Então você vê determinadas lutas que o cara ele já está totalmente à mercê do outro e o juiz não parou a luta ainda. Então por isso que eu não gosto muito. Mas comparando com o boxe, por exemplo, se um lutador, o atleta, tomou mais de 5, 6 golpes e não revidou, o juiz abre a contagem protetora. Isso não acontece no MMA. Não. Agora, mas o boom do MMA. Em muitos estados, nos Estados Unidos, muitas cidades, MMA foi proibido. A questão, eu citei o jiu-jitsu, é que especificamente no jiu-jitsu, se você imobilizar o outro, bateu, parou. Exatamente. Precisa acabar com o outro. Exatamente isso.
o MMA está, em alguns lugares, está acabando. Por quê? Muitos jovens, 20 anos, 19 anos, ficando tetraplégico por causa da violência aplicada dentro da competição. Então, eu particularmente não gosto. A equipe Leões do Ringue precisa do que do ponto de vista dos outros esportes? Vamos falar de coisas, infelizmente, repetidas aqui, que o poder público ou o empresariado não consegue fazer. Que é para não desanimar em relação a isso, depois de 17 anos. Você consegue montar um grupo de atletas, você consegue superar todas essas dificuldades depois daquelas suas pessoais já superadas. Olha, E não nós pode deixar a corda cair, nem a guarda baixar. não podemos deixar a guarda baixar porque boxe me abriu muitas portas. Conheci muita gente boa dentro do boxe. E o boxe me deu respeito, o boxe me deu uma faculdade. E eu passo isso para os meus atletas. E o que nós precisamos? Manutenção de atleta. Por quê? Principalmente, eu costumo citar o Jefferson Ramos, o nosso campeão. Ele está com 18 anos. Assim como eu, ele mora no Santa de Virgem e é um garoto também criado sem o pai. Então, de classe média baixa. Ele está naquela fase que a mãe quer que vai trabalhar para ajudar a sustentar a casa. Claro. E não está errado. Só que se ele tivesse um patrocínio, uma bolsa, onde ele pudesse viver do esporte, pudesse ajudar em casa, é o que a gente procura, é o que a gente tenta conseguir. E infelizmente ainda não estamos conseguindo, não estamos conseguindo. Só para explicar para quem não sabe, um menino que começou uma idade e ele tem uma sequência de títulos Exatamente. que confirmam o potencial dele. Ele começou com a gente com 12 anos, aos 14 ele foi campeão infantil, aos 15 foi campeão cadete 2 vezes, já lutou em 4 campeonatos brasileiros, 3 campeonatos brasileiros, ficando entre os 4 primeiros, 5 primeiros, que ele não conseguiu o Bolsa Atleta porque ele não chegou à semifinal. Foi campeão, ele é o atual campeão juvenil estadual. E foi campeão recentemente agora do Desafio Brasil-Argentina, onde venceu a luta dele. Nós estamos gravando aqui com a sina de ter 30 dias, não mais muito que isso, de fechar a academia. Na realidade, já praticamente está fechada. Porque devido às competições, nós tivemos que tirar a verba da manutenção do espaço para poder viajar com os atletas. Os nossos atletas, eles não têm, eles não gastam nada para viajar, porque nós corremos atrás de tudo, preparamos tudo, porque o atleta ele tem que estar com a cabeça leve, boa, só focalizada naquela luta. Sim. Então, verba para viagem, verba para alimentação, a gente corre atrás de tudo. E tiramos, né, da nossa academia para poder manter o atleta em competição. Por isso, nós estamos aí praticamente com a academia fechada, mudando para um outro espaço que nos foi cedido. Né, o Junião cedeu um espaço para a gente não sei se eu posso dizer o nome da Claro que academia. pode. Opa. Extreme Power, né, que fica ali na Praça Rodrigues de Abreu, entre a esquina da rua 15 de novembro com a 13 de maio. Ele se apertou, né, ele abriu um espaço ali, nós vamos montar o ringue ali, e ali vai ser a nova Toca do Leão. Mas a nossa casa mesmo, infelizmente, não dá para continuar. Porque precisa ter respaldo financeiro e estrutural para poder seguir adiante. Exatamente isso. Precisamos e, por hora, ainda não despertamos no empresariado bauruense que o nosso projeto, ele tira, né, a molecada de risco social. Sim. E ele, além de formar cidadãos, ele também forma campeões. Claro. Né? E nós temos muitas histórias
parecidas com a minha dentro da nossa equipe. Né? O Thiago, que é um outro técnico e é o nosso campeão também passou muita dificuldade. Recentemente perdeu o pai e a mãe. Ele está praticamente sozinho, né? Ele e a irmã só. E ele também, o boxe mudou a vida dele. O modo de pensar, ele também era revoltado. Hoje é outra pessoa, hoje se casou, tem uma família linda, tem uma bebezinha. É outra pessoa. Então a nossa modalidade, o nosso projeto, ele pode sim transformar pessoas. E o futuro de muitos jovens que chegam para a gente. Só que para a gente fazer tudo isso, a gente precisava ter uma boa estrutura. E infelizmente ainda não temos. E nós estamos gravando aqui há um ano praticamente do projeto olímpico nacional. O Jefferson, se falando dele novamente, é um garoto que poderia ir para uma seleção brasileira. Só que para ele chegar a esse nível, ele teria que estar se preparando para tal. Infelizmente não é isso que a gente conseguiu. Mas se falando do projeto olímpico, eu acredito que nossos lutadores brasileiros vão fazer uma boa apresentação. Nós estamos numa outra fase do esporte. Estamos em outra fase do boxe mundial, tá? E acima de tudo no Brasil, né? Começou-se a notar que se investir na base é melhor do que se gastar muito com a elite. A elite é os adultos, né? Sim. Então está surgindo muitos lutadores novos de qualidade, né? Então daqui mais uns 5, uns 3, 4 anos, talvez, o boxe no Brasil vai ter uma outra ótica. Haja visto os irmãos Falcão, né, o Esquiva e o Yamaguchi, que foram para o boxe profissional e que já estão ranqueados para disputar o título mundial. Agora, recentemente, foi o Everton Lopes, que também era da seleção brasileira, não foi medalhista, mas um ótimo atleta, um ótimo lutador, que também já foi para o boxe profissional. Então, acredito que mais uns 2 anos tenhamos um brasileiro disputando o título mundial. E isso dá aquele boom na modalidade, né? Ou a Celino Freitas, Popó volta a lutar agora, né? Deputado. Ex-deputado. Ex-deputado. Volta a lutar agora. E isso, quer queira, quer não, traz uma visão diferenciada da mídia. Porque o que faz a modalidade é a mídia. Até o ano passado, salvo engano, não se falava em surf no Brasil. Se falou de surf quando o Gabriel Medina estava sendo campeão mundial, né, na disputa do título mundial. Já estava ganhando. Já estava ganhando há muito tempo, já estava ali. Não, agora falta 2 pontos para ser campeão mundial. Outro esporte que é uma outra realidade completamente diferente, ao avesso da nossa aqui, mas que também, por causa disso, no outro sentido, tem uma carga de preconceito gigantesca, né? Porque para subir na prancha e ficar só na onda do mar é uma realidade bastante bem assim, diferente e a maioria das vezes o surfista também é skatista. E quer queira, quer não, falando da realidade brasileira, skatista sempre foi meio discriminado. Sim. Esse cara meio estranho, veste uma roupa estranha, né? Sempre foi meio discriminado. E o surfista não é diferente. Cabelo de parafina. Chama de alterno. A moçada chama de alternativo, lá do Raul Seixas. Exatamente isso. Então é uma modalidade que realmente é bem diferenciada, né? Bem discriminada e não é para todos. Né? Realmente não é para todos. Como o tênis, né? Pegando aqui um outro lance. Como o tênis, justamente. Aqui em Bauru tivemos grandes tenistas, né? Mas são realidades totalmente diferentes. Hoje o judô, né? O judô tem melhorado bastante, porque desde Aurélio Miguel,
Olimpíada, se não me engano, de 92, não lembro exatamente Anos quando 90. foi. Anos 90. Despertou na juventude o interesse pelo judô. Mas até então o judô era meio elitizado. Porque um kimono é caro. Sim. E não é todo mundo que tem um dinheiro para comprar. E outras modalidades também, que vem se tornando um pouco mais popular, vamos dizer assim, né? Vôlei não era para todo mundo. Hoje já tem escolinhas na periferia, descobrindo vários talentos, o basquete, né? Futebol nem adianta falar que futebol é o esporte no Brasil que é mais praticado e que mais consegue dinheiro, vamos dizer assim. Marcos, muito obrigado por você ter feito esse recorte conosco aqui e, simbolicamente, a desejar que você não jogue a toalha. Não, eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando a minha modalidade, né, o nosso trabalho. E não vamos jogar toalha não, tá? Não vamos. De repente nós vamos ter que dar um tempo, né? Vamos ter que dar uma paradinha. Que foi o que aconteceu quando eu fui estudar, né? Não tinha ninguém que mexesse, então ficou parado o boxe um tempo em Bauru. E pode ser que nós tenhamos que dar mais um tempo, né? Até ajeitar a casa e tal. Mas não vamos jogar toalha não. E o nosso projeto para o futuro é descobrir novos talentos e fazer do boxe bauruense um ícone, né, no Brasil. Porque hoje Leões do Ringue é conhecido na Bahia, todos os estados, pode-se dizer. Bauru é referência porque a nossa equipe esteve lá. Muito legal. Câmara Livre de hoje conversou com Antônio Marcos Pantaleão. Toda terça-feira às 19 horas, as reprises nos horários alternativos. Você é nosso convidado para conversar um pouco sobre conversas de vida, de quem não joga a toalha ou de quem sequer sabe passar a toalha no rosto, não importa. O importante é falar sobre vida.